A passagem que vamos meditar hoje começa, à primeira vista, de um jeito bem simples, com um convite para uma refeição. Mas olha, não vamos nos enganar. Isso aqui não é um encontro amigável de jeito nenhum. O que estamos prestes a testemunhar é um verdadeiro drama divino. É quase uma cena de tribunal, sabe? Só que velada, escondida, montada bem ali, na casa de um fariseu, em pleno sábado. Pois é, esse é o palco que a gente vai contemplar agora. Um encontro tenso, muito tenso, onde cada gesto é pesado, é medido. E é nesse cenário que uma lição profundíssima sobre o verdadeiro coração da lei de Deus, está prestes a ser revelada. Então, vamos juntos mergulhar nessas camadas tão ricas desta passagem do Evangelho. A gente precisa entender o clima, a atmosfera do lugar. Não tem nada de hospitalidade ali. O que tem é uma vigilância hostil. Pense bem, os fariseus não estão recebendo Jesus como um convidado de honra, não. Eles estão, na verdade, espreitando. Estão à caça de um deslize, de qualquer coisinha, qualquer pretexto para poderem acusá-lo. Aquele convite para a refeição, no fundo, era uma armadilha. E olha que interessante, o texto original em grego nos dá uma pista, uma chave de leitura que é crucial. A palavra usada é paraterreu. Sabe o que isso significa? Não é só observar, é muito mais do que isso. Essa palavra descreve aquela vigilância fria, calculista, do caçador que está perseguindo a presa. É impressionante, né? Essa única palavra já transforma a casa numa arena. Ela revela a intenção predatória dos fariseus. Não é de forma alguma o olhar de alguém que quer aprender, é o olhar de quem já julgou, de quem já decidiu condenar. E aí, bem no meio dessa cena carregada, dessa tensão toda, a providência divina coloca ali um personagem central. Chega um homem que sofria de hidropisia, uma doença terrível, um inchaço doloroso, excessivo no corpo. A gente precisa entender, a presença dele ali não é um acaso, não é coincidência, de jeito nenhum. Ele é um instrumento que Deus escolheu para que a verdadeira, infinita misericórdia de Cristo pudesse se manifestar. E aqui, a gente chega num ponto teológico que é central para a nossa meditação. A doença física daquele homem funciona como um ícone, sabe? Um espelho poderoso de uma enfermidade espiritual muito, mas muito mais profunda. Pense comigo. Assim como o corpo dele estava inchado pelos fluidos, a alma dos fariseus estava inchada. Inchada de quê? De soberba, de amor próprio, de paixões desordenadas. A miséria que todo mundo via no corpo daquele homem era, na verdade, um reflexo da miséria invisível de quem o observava. Então Jesus, o médico divino, ele olha e enxerga tudo. Ele vê a dupla miséria que está ali na frente dele. A miséria do corpo doente daquele homem e a miséria da alma doente dos fariseus. E é por isso que ele toma a iniciativa. Ele não fica esperando ser provocado, não. Ele mesmo lança a pergunta. Uma pergunta que corta o ar, que vai direto, como uma flecha, no coração da hipocrisia deles. E vamos reparar bem nessa pergunta. Isso não é um pedido de permissão, de forma alguma. É uma afirmação de autoridade. Quem está falando ali é o Senhor do sábado. É a própria lei viva, encarnada. Com uma única frase, uma só, Jesus expõe a contradição fatal daquele legalismo todo. Um sistema que, em nome da lei de Deus, tinha se esquecido completamente do bem do homem, que é a imagem de Deus. E a resposta? Qual foi a resposta deles? O silêncio. Mas atenção! Não é o silêncio de quem está refletindo, pensando. Não. É a mudez de uma vontade que já está endurecida pelo orgulho. É uma confissão silenciosa da derrota deles. Eles conheciam a lei, sabiam a resposta certa, mas admitir a resposta certa significaria admitir o próprio erro, significaria abrir a porta para a conversão, e isso eles não estavam nem um pouco dispostos a fazer. Então, diante desse silêncio teimoso, obstinado, o que Cristo faz? Ele não discute, ele age. E o primeiro gesto dele é de uma ternura infinita. Ele toma o homem pela mão. Imaginem a cena. É o Criador tocando a sua criatura ferida. Em seguida, ele o cura. Um sinal claro, irrefutável do seu poder divino. E por fim, o despede. Agora livre, restaurado. Pronto, o ato de misericórdia está consumado. Agora sim, com o milagre feito, o palco está pronto para a grande lição. Jesus, então, desfere um argumento, e é um argumento irrefutável. Um argumento que simplesmente desmonta toda a base daquela falsa piedade dos fariseus. E o que ele faz? Ele revela o que é de verdade a lei de Deus, a lei do amor.
E o contraste que Jesus apresenta é simplesmente devastador. Ele escancara a inversão de valores daquelas pessoas. De um lado, uma preocupação imensa com os bens materiais. O filho, o boi, que representavam a herança, o patrimônio. Do outro lado, uma indiferença total, absoluta, pela dignidade de um ser humano que está ali sofrendo na frente deles. O que Jesus revela, no fundo, é que por trás de toda aquela fachada de zelo pela lei, o que se escondia era a avareza, o egoísmo. E, de novo, o silêncio. Só que este silêncio é diferente do primeiro. Se antes eles se calaram por pura teimosia, agora eles se calam por humilhação. A sabedoria divina os deixou sem saída, os encurralou. A hipocrisia deles ficou ali, totalmente exposta. Acabou. Não tinha mais defesa, não tinha mais argumento. É o colapso total de uma religiosidade que não tem amor. Mas a gente não pode pensar que esta passagem do Evangelho é só um relato histórico, uma disputa que aconteceu há 2000 anos. Não, ela é um espelho colocado bem na nossa frente hoje. É um convite que vale para todos os tempos, para que examinemos o nosso próprio coração, a nossa maneira de viver a fé. Então, vamos aprofundar um pouco essa aplicação para a nossa vida. A partir daqui, o Evangelho nos faz 3 convites, 3 movimentos interiores. O primeiro, encontrar o verdadeiro repouso, o verdadeiro sábado, que não está em cumprir regras vazias, mas em descansar a nossa alma, muitas vezes ansiosa e inchada, em Cristo. O segundo convite, lutar contra a hipocrisia. Sempre se perguntar, meus atos religiosos buscam a glória de Deus ou a minha própria autojustificação? E terceiro, viver o primado da caridade. Lembrar sempre que o amor ao próximo é a medida final da nossa fé. É o que cumpre todas as leis. Tem uma frase na imitação de Cristo que resume isso perfeitamente. Pense nos fariseus. Eles eram especialistas nas Escrituras, conheciam a lei nos mínimos detalhes, mas faltava o fundamento, faltava a humildade, que é o que abre espaço para a caridade divina entrar. A lição é essa: a verdadeira santidade não se mede pelo tanto que sabemos, mas pelo tanto que amamos. E com isso a pergunta final se volta para dentro de cada um de nós. O que é que enche a nossa alma, nos impedindo de encontrar esse verdadeiro repouso em Deus? O que nos afasta da caridade verdadeira? Será que é o nosso orgulho, as nossas vaidades, o nosso egoísmo? Vamos terminar com uma oração. Ó Senhor Jesus, médico de nossas almas e corpos, curai-nos de todo o inchaço de soberba e amor próprio. Dai-nos um coração humilde e pobre, que saiba encontrar o verdadeiro sábado em vós, e que reconheça a vossa face em cada irmão que sofre. Para que a caridade seja, de fato, a única lei de nossa vida. Amém.